Ele, Ramon, chega pra cá. Dá uma salva de palmas pela vida do Ramon aí, meu irmão. Estenda a mão pra cá, vamos estar orando pela vida dele. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos pela vida do Ramon. Senhor, usa ele com poder, com autoridade nessa noite. Que a partir que ele começar a pregar a Tua palavra, que não seja ele falando, mas que seja o Senhor falando. Senhor, em nome de Jesus, cuida dele, cuida da esposa da Jéssica, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos por esse casal. Obrigado por tudo que o Senhor tem derramado, por tudo que o Senhor tem feito. Cuida também de cada família que entrou aqui nessa noite, de irmãos que vieram do trabalho, vieram cansados, mas estão aqui nessa noite. Nós Te glorificamos, nós Te exaltamos nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Preste bem atenção na letra dessa música. Presta bem atenção. Vai adorando e louvando o Senhor. Sinta-se abraçado agora em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus, o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo possa estar sobre a tua vida todos os dias. Sinta o amor de Deus nesse exato momento. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui ministrando a palavra mais uma vez. Toda a igreja, aos irmãos, a comunhão, que é muito importante, a comunhão na vida de um servo de Deus. É bom caminhar com pessoas que têm o mesmo alvo que você tem, que é o reino de Deus. Amém? E se fosse para dar um título, o título dessa mensagem é a dependência totalmente de Deus. E eu gostaria de refletir o que é depender do Senhor e também o que precisamos para depender do Senhor e o que não é depender do Senhor. Amém? Gostaria que os irmãos, em nome de Jesus, abrissem seus celulares, abrissem sua Bíblia no livro de João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8. Tomara que eu não tropece nesse fio, que eu tenho mania de andar para lá e para cá. Mas se eu tropeçar é pela graça de Deus e a glória de Deus. Aleluia. João capítulo 15, do versículo 1 ao 8. Quem achou diz amém, quem não achou, misericórdia. Meus irmãos, só uma coisa, que fizemos uma leitura anual. Eu fiquei muito feliz que hoje eu acordei com a mensagem da minha mãe, falando, terminei de ler a Bíblia. Pela primeira vez com esse, como pode dizer, com esse plano que nós fizemos no ano passado de ler a Bíblia em um ano, minha mãe leu a Bíblia inteira pela primeira vez. Graças a Deus. Amém? Então vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos.
Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Vamos repetir comigo. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Aqui Jesus está falando, se eu permanecer nele e ele permanecer em mim, ou quem permanecer em mim, eu permanecerei nele. A decisão de permanecer em Cristo parte da gente. Amém? Vamos lá. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês derem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Amém, meus irmãos? Então, basicamente, a mensagem central do versículo 1 ao 8 é: sem mim nada podeis fazer. Amém? Isso quer dizer que devemos viver uma dependência 100% do nosso Senhor. E Jesus, ele usa a figueira, a analogia da figueira, pois no Antigo Testamento Israel era chamado de figueira, mas falhou por falta de bons frutos. Então Jesus é a verdadeira videira e é como fonte espiritual para a nossa vida, nós que somos ramos. Amém? E Deus aqui, ele está como agricultor. E o que o agricultor faz? Ele cuida, ele poda e ele limpa. O pai, quando ele poda, ele não poda com o intuito de matar, exatamente, boa. Mas não poda com o intuito de castigar. Mas ele poda com o intuito de te corrigir, de disciplinar, até porque Hebreus 12:6 disse: ele disciplina quem ele ama. E outro aspecto é que quando ele poda, ele também te poda para que você possa produzir frutos, amadurecimento na sua fé, na sua vida espiritual. Amém? Só um momento. Glória a Deus. E nós, como os ramos, tem alguns aspectos que fazem um ramo ele ficar forte, saudável. Através da fotossíntese, através da luz do sol, através de nutrientes que vêm da raiz e através da irrigação também, água. Mas também tem outros aspectos que podem destruir o ramo, mesmo a árvore sendo saudável. Pragas como fungos, por exemplo, uma tempestade muito forte pode quebrar os ramos, e a falta de irrigação pode secar. Meus irmãos, e eu peço em nome de Jesus, que a luz do mundo, que é Cristo, possa fazer uma fotossíntese espiritual na tua vida, todos os dias. Que o Espírito Santo possa correr como rios de água viva, através da sua vida. E que você possa gerar frutos, e frutos do Espírito Santo. Amém? E tem aspectos, também outros aspectos que eu gostaria de ressaltar aqui, que pode fazer o ramo secar, morrer. Tem vários, mas eu gostaria de citar 2. E agora, quando eu digo ramos, somos nós. O que pode fazer a gente secar? A tempestade, ela pode vir, mas quando a tempestade vir, que possamos estar forte, preso à videira. E a vida em pecado. Não tem nada que mais possa separar
a vida, a comunhão com a videira é uma vida em pecado sem arrependimento. Uma vida sem nos confessarmos ao Senhor. Uma vida que não queremos viver na dependência de Deus. Não tem nada que afasta a comunhão do homem com Deus como o pecado. No jardim do Éden, quando Adão e Eva ali desobedeceram, o maior mal não foi, aliás, ali foi o princípio, mas o pior de tudo foi quando o que o pecado fez levar o homem. O pecado só distanciou a comunhão entre o homem e Deus. E não tem nada que pode nos cercar espiritualmente, é uma vida afastada dos caminhos do Senhor. O segundo ponto que eu gostaria de ressaltar é a autossuficiência. A autossuficiência é uma pessoa que ela vive e acha que não depende de ninguém. E muitas vezes a pessoa ela vem em todos os cultos, ela prega bem, ela canta bem, ela toca bem, ela serve a igreja como melhor do que qualquer outro. Mas a confiança dela não está em Deus, está naquilo que ela é e naquilo que ela possa fazer. A igreja de Laodiceia, que ficava na cidade de Laodiceia, a cidade de Laodiceia era uma das cidades mais ricas daquela região. Uma cidade poderosa, que fabricava lã, fabricava colírio. De todas as outras igrejas que é mencionada ali logo nos primeiros capítulos de Apocalipse, Jesus elogiava e citava um defeito por idolatria, por imoralidade sexual e dentre outras coisas. Mas a igreja de Laodiceia, ele diz que por não ser nem quente nem frio, eu te vomito. Você é nua e cega. Por uma cidade que fabricava lã, Jesus chama ela de nua. E uma cidade que fabricava colírio, chama ela de cega. Sabe qual é o maior problema da igreja de Laodiceia? É que ela confiava nela mesma. Na autossuficiência dela, ela é aquele povo que, enquanto a conta bancária está saudável, podemos dizer assim, está tudo correndo bonito. Primeiro problema financeiro que vem e começa a tremer na base. A fé começa a ficar estremecida. A fé está nela mesmo, naquilo que é uma igreja que nos tempos de perseguição não sofria perseguição, ela só existia, ela estava ali. E quando Jesus fala morna, eu vou explicar rápido aqui para não estender muito. Mas quando Jesus chama ela de morna, porque ali tinha Hierápolis e tinha Colossos, aonde chegava águas quentes e frias. Fria para matar a sede e a quente eram águas terapêuticas, igual tem ali em Caldas Novas, por exemplo. Só que a água que chegava em Laodiceia chegava por aquedutos, e quando chegava lá, chegava morna. A água que chegava em Laodiceia não servia nem para matar a sede e nem para curar, nem para tratar. Era exatamente o que era a igreja de Laodiceia. Ela só existia como igreja, mas não produzia frutos, porque a confiança dela estava nela mesma e não em Cristo. Amém? Então a dependência de Deus não é um evento único. A dependência de Deus é uma dependência constante. Amém, meus irmãos? Então, gostaria de citar 2 exemplos aqui do que não é depender de Deus. A dependência de Deus não é uma dependência passiva, ao qual a responsabilidade do homem nós entregamos ao Senhor. Como o pastor disse hoje aqui, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Em Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Sabe o que isso quer dizer? Para Deus nada é impossível. Então o que é possível para o homem é responsabilidade nossa de fazer. Não devemos depositar as nossas responsabilidades para o Senhor.
Eu gostaria de citar alguns pontos, do que muitos, infelizmente, e eu não estou aqui para falar que eu nunca pequei nisso, que eu também já pequei nisso, e às vezes falho, até hoje. Tanto que a pregação não é para vocês, é para mim também. A palavra, antes de ir para vocês, veio para a gente. A gente está ali, toma, receba, e o Espírito Santo ministrando, receba. Agora passa para frente. Então vamos lá. Meus irmãos, eu sou um cara que eu creio muito em milagre. Creio mesmo. Em dezembro, morreu um homem de 50 e poucos anos lá na minha empresa, infartou. E nisso que ele infartou, viram o corpo dele lá, acionaram o sinal de alarme, de incêndio. E nós fomos tudo para um ponto de encontro. Passou uns minutos depois, nós descobrimos que alguém tinha infartado. E eu fiquei ali orando o tempo todo. Fiquei ali uns 20, 30 minutos ali fora, todo mundo reunido lá, e eu fiquei igual um doido para lá e para cá, assim. O pessoal, o que está passando na cabeça desse cara que está andando para lá e para cá sozinho? Eu estava orando, falei, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, que o fôlego de vida volta para o corpo desse homem. E fiquei ali clamando ao Senhor. Depois tive que ajudar lá a passar o corpo dele pelo muro lá, porque só tinha chegado 2 caras lá para fazer o serviço. E eu botei a mão na bota dele e eu comecei a orar ao Senhor. Senhor, por favor, meu Pai, cura esse homem, não, ressuscita esse homem. Em nome de Jesus. Mas não foi como eu queria, mas sim como a vontade do Senhor. E o que eu quero dizer para vocês, eu creio que Deus faz o impossível. Eu creio que Deus cura de um câncer, estado terminal. Eu creio que Deus ressuscita. E eu realmente, do fundo do meu coração, eu creio que aquele homem ia ressuscitar. Só que o que eu não creio é que Deus faz qualquer milagre. Quando diz qualquer milagre, coisas que nós devemos tomar conta, podemos fazer, não creio que Deus vai curar uma dor de cabeça sua, coisa que um Tilenol e um paracetamol pode resolver. Onde eu quero chegar com isso? Às vezes a pessoa sente uma dor, às vezes a pessoa está passando por algo, não procura um médico, só pensa em trabalhar, juntar dinheiro, mandar para o Brasil, mas não separa um dinheiro para fazer um hemoti do corpo. Às vezes a pessoa, ela ora, eu estou depressivo, estou com depressão. Às vezes não é espiritual não. Às vezes não é emocional, às vezes é falta de uma vitamina D. E não adianta a gente ficar pedindo a Deus uma coisa que você mesmo pode resolver. Nós cremos no Deus do impossível, não é num Deus mordomo. Um Deus, tudo que a gente pede, Ele faz. Não, é o Deus do impossível. Mesma coisa eu digo também na nossa vida profissional, na nossa vida financeira. Meus irmãos, se tem um injusto que perde noite estudando, passa noite trabalhando, se esforçando para, talvez passar num concurso, não sei, mas tem um justo que é filho de Deus, o cara é preguiçoso, meu irmão. A chuva ela vem sobre o justo e injusto. Você acha que Deus vai abençoar o preguiçoso, que não faz por onde? Amém? Não adianta orar a Deus, não, se você não está fazendo a sua parte. Então, dependência de Deus não é viver uma fé passiva. Em Salmos 37:5, eu particularmente, eu acho esse versículo muito bonito, lindo. Só que ele é muito perigoso quando você lê ele sem contexto. Salmo 37, versículo 5 diz assim: entregue os teus caminhos ao Senhor, confie nele, Ele tudo fará. Amém? Meu irmão, isso não quer dizer que Deus é seu mordomo, tá? Isso não quer dizer que Deus vai fazer tudo o que você deseja no seu coração. Isso não quer dizer que eu quero uma casa, eu quero um carro. Eu creio que Deus pode te dar uma casa e um carro. Creio. Não estou falando que Deus não vai fazer isso, não. Creio, se você trabalhar, se você buscar, se você, se esforçar. Mas o capítulo 37, ele é muito bonito, porque ele nos ensina a não invejar os ímpios, confiar em Deus diante das injustiças, e
descansar na fidelidade do Senhor. A pessoa, quando ela vive na dependência do Senhor, ela não espera que Deus realize os caprichos do seu coração, mas que alinha o seu coração com a vontade de Deus. Isso é viver na dependência do Senhor. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de citar personagens bíblicos, não muitos, pelo menos 2 aqui, que nos ensinam a como ser dependente de Deus. Alguns exemplos. Temos aqui Davi. Eu acho muito interessante Davi, porque Davi ele consultava a Deus até nos momentos mais óbvios. Eu vou citar um exemplo aqui. Quando Davi e os seus homens estavam ausentes, os amalequitas eles atacaram Ziclag e ali incendiaram e sequestraram tanto a família de Davi como a família dos seus soldados. E eles chegando ali, viram todo mundo tinha sumido, descobriram que os amalequitas tinham feito aquilo ali, sequestraram. Se fosse qualquer um de nós aqui com um exército, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos partir para cima. Vão para cima. E não bastava mais, o povo, os soldados de Davi começaram a culpar ele. Queriam apedrejar Davi. O que Davi fez? Tentou terceirizar a culpa para outra pessoa. Fala assim, o texto está lá em 1 Samuel 30. Davi tentou acusar outra pessoa. Davi tentou arranjar alguma desculpa. A palavra de Deus diz que, vou ler aqui para vocês, 1 Samuel 36:8. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Então Davi, vamos lá, Davi, o que Davi fez antes de tomar qualquer atitude? Fortaleceu-se no Senhor, amém? Fortaleceu no Senhor, mesmo que havia uma pressão externa, ameaça de morte, e uma coisa que parecia ser óbvia, de você ir lá salvar sua família, antes de tomar qualquer atitude, ele fortaleceu-se no Senhor e consultou a Deus. Meu irmão, que cada decisão que você possa tomar na sua vida, que você possa ter um relacionamento de amizade, intimidade com o Senhor. Pergunte tudo, tudo. Se você deve mudar de emprego, se você deve, para quem é solteiro aí, né, para quem está namorando, pergunta: eu devo casar? Essa é a pessoa certa? Me dê discernimento, me dê visão espiritual, Senhor. Devo comprar esse terreno lá em Goiás? Consulta o Senhor a cada passo que você dá, isso é intimidade. Próximo ponto, Jó era outro que vivia na dependência do Senhor. E o mais lindo que Jó, deixa eu tirar o óculos que está embaçado. E o mais lindo que Jó é o seguinte: Jó é um cara que não sofreu muito não. Jó, ele era fiel mesmo diante a perca. Perdeu seus bens, perdeu seus filhos. Ele não perdeu 1, 2 filhos não, ele perdeu 7, todos os filhos. Não tem nada pior do que perder um filho, tá? Porque é pela ordem natural da vida, primeiramente vai os pais, né? E daí vai, mas ninguém, infelizmente, perder um filho é uma coisa que ninguém deseja para ninguém, nem para o pior inimigo. E como não bastava mais, ele teve a sua saúde afetada. Mesmo perdendo tudo, Jó diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é viver na dependência de Deus, você confia. A Bíblia não fala no livro de Jó por que Deus permitiu aquilo tudo, não. A gente sabe como começou. E no final, e o mais interessante, vamos lá, que a dependência do Senhor gera intimidade. Intimidade gera honestidade.
Quando você depende de alguém, você acaba tendo uma intimidade com a pessoa. E a intimidade gera honestidade. Jó, ele não aguentou tudo calado. Jó se lamentou. Jó questionou a Deus. Expressou sua dor. E muitas vezes a gente vai fazer tudo isso com uma pessoa errada. Em vez de dobrar o joelho em casa, pai, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, está difícil. Meu irmão, isso não é reclamar não. Isso você está abrindo teu coração, porque às vezes, em vez de abrir o seu coração para o Senhor, vai reclamar para um colega de trabalho que está morrendo de rir pelas suas costas. Está amando ver sua desgraça. E tem disso. Ninguém aqui é inocente, sabemos disso. Se humilhe na presença do Senhor. Abra o teu coração para Ele todo instante. Amém? E logo depois vem uns amigos da onça, né? Veio 3 amigos aí, veio Elifaz, Bildade, Zofar, e depois vem um mais novinho lá, o tal de Eliú. Os caras, em vez de ajudar Jó, só acusaram ele. Só tentaram colocar mais coisa na cabeça dele. O homem já estava sofrendo luto. Pior era o luto. Eu nem conto com os bens, nem com o resto, não. Pior é o luto dos filhos. Mas os caras, em vez de dar uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, foram ali só para acusar ele. Infelizmente, nos dias de hoje, criou essa cultura que se tudo está bem, porque Deus é com a gente. Se tudo vai mal, né? Porque a pessoa está em pecado. E vimos aqui que Jó, Deus mesmo fala, justo e fiel. Deus chama de Jó de justo e fiel. E como eu falei no início, às vezes Deus permite tribulações nas nossas vidas. Ele está podando, para que possamos amadurecer na fé e gerarmos mais frutos do Espírito Santo, para nos fazer ficar mais forte, para que não é qualquer vento que vai soprar vai fazer a gente cair, não é qualquer tempestade que vai balançar e fazer a gente cair. Amém? Meus irmãos, eu já estou finalizando. Se o louvor quiser tomar posição. Agora, ferramentas de como vivemos na dependência de Deus. Jesus Cristo, Ele foi e é o maior exemplo. Em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 6 ao 8, diz que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte, até a morte de cruz. Meus irmãos, sabe o que eu acho interessante de Jesus? Jesus, ele, por mais que ele era Deus, mas ele se esvaziou, ele tinha limitações humanas. Jesus, ele viveu como um verdadeiro homem, experimentou fome, cansaço e dor de morte. E Jesus, sendo Deus, mas como forma de homem, Ele nos ensina como ser dependente de Deus. Jesus Cristo, Ele orava constantemente, e tem várias passagens que diz que Ele passava madrugadas orando. Oração é intimidade com Deus, é conversar com o Senhor, abrir o coração com o Pai. Ele fazia a vontade do Pai, foi obediente até o fim. Declarava que o Pai era maior. Isso é você entender que você é submisso a Deus, submisso ao Pai. Saber que Ele é dono da tua vida. Tudo que você é e aonde você está porque Deus te sustentou até aqui. Você não é nada sem Deus.
Como Jesus mesmo disse, sem mim vocês nada podem fazer. E afirmava não agir por conta própria, mas conforme o Pai lhe mostrava. Meus irmãos, em nome de Jesus, podem ficar de pé. Sabemos que o mundo, ele nos oprime. Sabemos que o mundo tem o que é normal, o que deveria ser normal hoje é anormal, e o que era normal hoje é normal. Está tudo pelo lado avesso, está indo tudo contra os mandamentos do Senhor. E aos poucos estamos passando por perseguições, aos poucos. E eu peço em nome de Jesus que nenhuma tempestade, nenhuma praga possa afetar a sua fé. Que o Espírito Santo de Deus possa irrigar vocês, possa passar